Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para cobertura de crises globais. Hoje, nosso assunto é o Monkeypox, ou a chamada varíola dos macacos. E o nosso convidado é o Dr. Luiz Fernando Correia. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por tomar uma horinha aí do seu dia. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. E é um prazer estar aqui. Legal. Contextualizando aqui, acho que quem nos acompanha deve saber um pouquinho, né? A monkeypox, a varíola dos macacos, a chamada varíola dos macacos, está começando a se espalhar para além dos países da Europa. A gente já tem alguns casos suspeitos, Europa, Estados Unidos e Austrália, já tem alguns casos suspeitos na Argentina, se eu não me engano, um foi confirmado. E diante do contexto que nós estamos, num quase final de pandemia, creio que todo cuidado é pouco na hora de reportar sobre doenças como essa, ou até mesmo a hepatite misteriosa. Então, todo cuidado é pouco porque as pessoas, os leitores, e assim como nós também estamos, né, um pouco mais preocupados, ali com as atenções, digamos, um pouco mais à flor da pele, com medo, com receio de que ocorra mais uma pandemia ou talvez uma epidemia, enfim. Então, a gente quer esclarecer algumas questões básicas hoje com o Luiz Fernando Correia, para quando nós jornalistas, viermos a reportar sobre a varíola do macaco, sobre a monkeypox, nós já tenhamos pelo menos ali um conhecimento básico, um conhecimento mínimo, para não alarmar desnecessariamente a população e também, óbvio, não cometer erros básicos ao tratar da doença. Então, doutor, queria começar te perguntando justamente o que a gente estava falando agora, 5 minutinhos antes de começar o papo, né? Que é sobre esse nome, varíola dos macacos. Ela vem dos macacos mesmo? Como é que funciona, por favor? Esse eu acho que é o primeiro ponto que tem que ficar bem claro para todo mundo, principalmente para quem está falando sobre isso para a população. A varíola dos macacos não tem nada a ver com macaco, né? Ela tem esse nome porque o primeiro surto dessa doença aconteceu em macacos, né, que estavam num centro de pesquisa em Copenhague, na Dinamarca, em 1958. Aconteceram, na verdade, 2 surtos na população dos macaquinhos do laboratório que estavam lá para ser pesquisados. O vírus do monkeypox, mas o nome ficou, esquece. A gente tem que explicar para ninguém sair caçando macaco, como fizeram com a febre amarela no Brasil, né? Na época da epidemia de febre amarela, saíram matando macaco, quando macaco não tinha nada a ver com a história. Então, explica-se, mas o nome ficou. Então, o monkeypox vírus, na verdade, é um vírus da família do vírus da varíola humana, né, que foi uma doença secular ou quase milenar. A gente tem relatos da China, da época do Egito, enfim, que matou, acredita-se que 500 milhões de pessoas na história da humanidade, pelo menos. É da mesma família. E, na prática, o que a gente vê, o que a gente já vem escutando dos especialistas já desde os anos 80, é que existia um risco de que esse vírus, que é um vírus que afeta humanos, mas também afeta praticamente qualquer bicho. Você tem monkeypox, você tem vírus da família, mesma família do monkeypox, desde insetos até mamíferos, né, como nós. Então, é um vírus um tipo de vírus relativamente promíscuo, né? Ele afeta um monte de coisa, um monte de espécies diferentes. Nesse caso da varíola, leva o nome varíola do macaco, é uma doença de humanos. Só que essa doença vem de animais. O reservatório, não existe um reservatório animal específico conhecido. Acredita-se que atualmente sejam roedores, ratos, esquilos, enfim, teve um surto nos Estados Unidos com os chamados cães da pradaria, né, que são animais selvagens, enfim, pessoas que manipulavam esses animais, aconteceu um surto em 73. Então, o que a gente sabe? Essa doença é endêmica, ou seja, ela existe de maneira contínua no centro da África, especificamente na República Democrática do Congo, onde ela foi descoberta lá anos depois. O primeiro caso humano foi descrito em 71, para a gente ter uma ideia. E, enfim, aconteceu no antigo Zaire, que hoje em dia é a República Democrática do Congo. Então, lá acontece. Como é que acontece isso? Passa de animal para humano, o vírus, e você tem, a partir daí, com o contato entre os humanos, você pode ter a transmissão da doença de uma pessoa para outra.
Por que isso nunca foi muito importante? Porque, imagina, acontecer isso no interior da África, lá no vilarejo, na República Democrática do Congo, a quantidade de gente que pode ser afetada por um surto desses, o máximo que já se chegou, descrito em uma literatura científica, foi alguma coisa perto de 160 pessoas. Isso historicamente falando. Então, 160 pessoas no interior da República Democrática do Congo, espalhado por aqueles vilarejos, nunca chamou a atenção do mundo, né? Só que agora chegou na Europa. Foi o primeiro caso desse atual surto aconteceu no Reino Unido, né, no início do mês de maio, e se espalhou basicamente, se a gente olhar o mapa da distribuição de hoje, a gente tem hoje algo como 237 casos, né, reportados, a gente tem ali praticamente 170, 120, 160 casos entre Reino Unido, Espanha e Portugal. O resto espalhado pelo resto do mundo, pipocando em outros 18 países, chegando a 21 países no total. Como é que acontece essa doença? Essa doença tem uma característica interessante. Primeiro, depois que ela acontece em humanos, ela pode até voltar pode-se achar um animal reservatório e ele voltar para essa doença, pular de volta para os animais, mas é mais provável que esse surto vá se extinguir dentro de algum momento, porque vai ser passado de humano para humano. E essa doença exige um contato próximo para você ter a transmissão. Ela é transmitida pelas gotículas da saliva, então não é um aerossol como o Covid, não fica flutuando no ar para você entrar na sala depois e ser contaminado. Você tem que estar próximo da pessoa durante algum tempo para que ela se contamine com as gotículas. Ou então, como o nome já diz, né, varíola dos macacos lembra a varíola, ou seja, fazem pequenas bolhas, que a lesão começa como se fosse uma manchinha vermelha, um pouquinho dura, depois essa manchinha vermelha fica mais alta, alguma coisa perto do tamanho de uma ervilha, depois ela cresce e faz uma bolha transparente com líquido claro, essa bolha transparente pode depois ficar cheia de pus e ficar amarelinha. Depois ela estoura e faz uma casquinha. Aí vocês estão pensando aí, poxa, parece catapora, né? Parece, mas não tem nada a ver com o vírus da catapora, que é de outra família diferente. Não vamos misturar, apesar de, em inglês, levar o pox no final, a catapora, né? Mas esquece disso, gente. Varíola é um gênero de vírus que não tem nada a ver com o da catapora. Mas é uma doença que faz manchinha vermelha, essa manchinha fica dura, faz uma bolinha transparente, depois essa bolinha fica com pus, depois a bolinha estoura, depois faz uma casquinha. Uhum. Isso tudo leva, geralmente, alguma coisa perto de 10 a 20 dias, esse processo todo. Onde está o problema? O que está levando a esse espalhamento? Primeiro, um grande número de casos concentrado nessa região que eu falei, Reino Unido, Espanha e Portugal. E essa doença tem um tempo de incubação, ou seja, antes de começar a dar problema, que pode variar de 5 a 21 dias. Então, alguém pode se infectar, provavelmente se infectou no Reino Unido, na Espanha, em Portugal, e voltou para casa. Ou viajou a trabalho, enfim, whatever. E aí foi parar na Argentina, foi parar no outro lado do mundo, porque é fácil hoje em dia. Você vai num tempo de um dia, você atravessa o mundo inteiro. Então, o que tá espalhando a doença é o fato que ela tem uma doença de incubação longa, uma doença que ela começa a ser infectante a partir do momento que você tem os sinais, os inícios dos sinais, que ela tem uma fase onde você tem um início, que chama de fase de invasão, que é o início da doença, antes de aparecer a bolinha, que você tem coisas muito parecidas com muitas viroses. Você tem febre, você tem dor de cabeça, você tem dor muscular, e você tem uma característica marcante. Isso deve ser alertado. A presença dos linfonodos aumentados. Para o nosso leigo, a gente vai falar de íngua, né? Aquela bola que aparece debaixo do braço, ou às vezes na virilha. Né? No bar do braço é muito comum, você às vezes as moças raspam o pelo e aí às vezes inflama, faz aquela bola grande, né? Então, ou isso aconteceu, muita gente reparou disso quando tomou a vacina da Covid. A vacina da Covid dava íngua debaixo do braço. Então, a linfonodo adenomegalia, ou seja, o crescimento do linfonodo, é a marca registrada
junto com essa história das bolinhas, que vai depois virar da manchinha, que vira bolha e que depois vira casquinha, são as marcas registradas do smallpox, do monkeypox, que é o parente mais próximo da varíola. Só para amarrar esse início. Sim. Por que isso está acontecendo? Está se disseminando, provavelmente por conta dessas características que ele vira da história do vírus, da história natural da doença que eu falei, ou seja, uma incubação longa, permite que você se infecte e viaje sem ter sintomas, e também pelo fato de que, como ele é um parente próximo da varíola, e a varíola humana foi erradicada do mundo nos anos 80, aconteceu o que aconteceu, abriu-se um espaço ecológico, né? E a natureza é assim, né? Você tem um vírus que ocupa um espaço ali que era infectar os humanos, que era o vírus da varíola, que era extremamente transmissível, muito mais transmissível do que esse do monkeypox, e extremamente letal, né? A varíola mata 30% dos pacientes. Esse vírus, ele não é tão transmissível e ainda bem que não é tão letal assim, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. E aí ocupou esse espaço, existia preocupação, eu achei ontem um artigo publicado em 88, na escola inglesa, na London School de Doenças Tropicais, alertando a comunidade científica sobre a possibilidade de que o monkeypox ocupasse esse espaço ecológico. Ou seja, já se fala disso há 30 anos, né? Não é novidade. Só que, por enquanto, estava na África. Quando chegou no mundo civilizado, vamos dizer assim, né? Aí todo mundo presta atenção, né? Doutor, esclarece uma coisa sobre esse, se não me engano, vazio ecológico, você disse. Uhum. Esse é um dos motivos pelos quais esse surto veio agora? Quais são as hipóteses, digamos, para ter acontecido agora, não 3 meses atrás, não 5 anos atrás, esse surto? Isso é difícil saber. Essa pergunta ninguém tem resposta. Por que agora? O que aconteceu foi o que pode ter acontecido, o que deve ter acontecido, o que se acredita, não se tem ainda o paciente zero dessa história, né? Tem o paciente 1, que foi aquele lá do Reino Unido. Se foi ele o culpado, a gente não sabe, né? Esse paciente 1, ele viajou da África, né? Então, ele provavelmente se contaminou nessa região, provavelmente na Nigéria, porque esse vírus tem você tem basicamente duas, já que a gente fala muito de variante, fica fácil entender. A gente tem duas variantes do vírus do monkeypox dominantes no mundo. Uma relacionada ao lado africano da Nigéria e a outra relacionada ao lado africano da República Democrática do Congo. Eles têm características diferentes em termos de letalidade, ou seja, ainda bem que foi o da Nigéria, porque o da Nigéria tinha uma letalidade, ou seja, a possibilidade de causar morte de entre 1% e 3%, enquanto que a da República Democrática do Congo, na literatura científica, tem alguma coisa perto de 10%, ou seja, mata 3 vezes mais no máximo. Então já é bom negócio, seja do lado de cá. Provavelmente essa pessoa foi à Nigéria, voltou para a Inglaterra, se contaminou, como tem esse tempo de incubação longo, só apresentou problema quando chegou em casa. E aí, espalhou. Qual é a diferença de um lugar para o outro? Densidade demográfica, gente. Sim. Não tem jeito. A possibilidade desse vírus passar de uma pessoa para outra, numa pequena comunidade dentro da Nigéria, apesar de Lagos ser uma cidade muito grande, que é a capital, é bem menor, né? Você tem menos gente próxima uma da outra. É uma doença que precisa que a gente esteja perto para ser contaminado. Aí você chega em locais com cidades grandes, né, da Europa, com densidade demográfica maior, e você tem contato próximo maior, a gente acaba tendo, possivelmente, esse foi o caminho da doença ter vazado. Embora já tivessem acontecido alguns surtos de monkeypox na história, basicamente ligados à exportação de animais. Aí sim foi o caminho tradicional. Pessoas, loja de pet, laboratórios, enfim, receberam animais vindos da África, contaminados, e aí as pessoas que tratavam desses animais se infectavam. Nós estamos vivendo talvez o primeiro surto a partir de uma transmissão entre humanos, né? Sim. E em relação ao tratamento, quais são os princípios básicos, digamos? Bom,
quais são as... Primeiro, vamos ver, eu falei da evolução, que a evolução, 90%, na maioria das vezes, é benigna. Nós estamos falando aqui alguma coisa perto de entre 75% e 80% dos casos não vão ter problema algum. Você tem algumas complicações relativamente raras. Você pode ter complicação pulmonar, você pode ter complicação ocular, você pode ter até complicação neurológica por invasão do sistema nervoso central, do cérebro. Mas são raras. Então, na grande maioria das vezes, a evolução é muito benigna. Vai ter um desconforto muito grande, porque essas bolinhas, elas coçam, elas muitas vezes, por causar coceira, a pessoa coça, tem infecção bacteriana dessas lesões, você tem que tratar dessas infecções, né? Mas não há necessidade de grandes tratamentos para a população em geral. Existe a possibilidade de se usar medicamento antiviral. Nos Estados Unidos, se não me engano, tem 2 medicamentos aprovados que você pode utilizar. E existe a possibilidade. Aí vamos pensar por que a varíola acabou em 80? Porque o mundo vacinou contra a varíola. Então, obviamente, pensa assim, poxa, se essa vacina da varíola conseguiu erradicar um vírus dessa família, ela deve servir para o monkeypox, e serve. Existe vacina especificamente para o monkeypox, que já foi uma vacina derivada da época da vacina da varíola, né? Existem nos Estados Unidos 2 vacinas autorizadas pelo FDA para ser usadas, e uma delas chama ECAN 2000 e a outra chama Genios, com Jennynys. Essa Genios também ela é aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos para ser utilizada contra o monkeypox. O problema qual é? Primeiro, para caso específico, para tratar, você pode até usar a vacina para tratar um paciente no início do quadro. O problema é que você tem que usar essa vacina em 4 dias após a exposição. Então, como eu falei, 7 dias, a média de incubação é 8 dias na literatura científica. Vai ser muito difícil você saber quem precisa tomar essa vacina, a não ser que seja um profissional de saúde, que tenha cuidado de um paciente que não sabia, que ainda não tinha o diagnóstico e se expôs muito. Então, existe a possibilidade de se fazer a vacina como opção inicial para casos muito específicos. Sim. E existe a possibilidade de você usar essa vacina para fazer o isolamento de uma região, é o que a gente chama de vacinação em anel, né? o ring vaccination, que você faz isolar uma região onde está acontecendo um surto. Então, a gente tem medicamento para tratar caso grave e a gente tem vacina para prevenir o espalhamento. É só conseguir fazer a identificação dos casos e isolar as pessoas que tiveram contato com essa pessoa, que é o caso confirmado. E aí você toma as medidas de saúde pública já conhecidas. Uhum. Diante desse cenário em que mortalidade, digamos, não é tão alta, né? Fica aí em 1 a 3%, conforme você disse, quem já tem alguns tratamentos consolidados, estabelecidos. Vou trazer aqui a pergunta que o Gelson Negrão mandou para a gente. Deixa eu só abrir aqui. Ele primeiro dá bom dia e pergunta, se trata de uma histeria ou é uma ameaça real? Ou, de repente, aqui eu acrescento uma coisa entre os 2 termos? Olha, se a gente for pensar, a gente tem surtos acontecendo em lugares espalhados, né? A gente tem surtos, a gente pode classificar provavelmente como surto essas questões acontecendo no Reino Unido, na Espanha e Portugal, pela quantidade de casos, né? E por enquanto, nos outros países são casos isolados, estamos falando de 2, 10. Fora isso, 12 na Alemanha e 15 no Canadá. São os maiores. Depois, a partir daí, é todo mundo abaixo de 2 dígitos. Então, ainda são casos isolados. O grande Gelson também é da CBN, quero um abraço para ele. Mas é o seguinte, isso tem um potencial de se espalhar? Tem. Porque, como eu falei, esses casos isolados estão acontecendo em locais onde tem uma densidade demográfica maior. Então, você tem um contato mais próximo. Ontem estava se falando num grupo de infectologistas, embora eu não seja infectologista, eu sou clínico de formação, mas a gente acaba por 2 motivos, né? Primeiro, por ser médico formado no Rio de Janeiro, minha vida profissional foi toda no Rio de Janeiro. A gente vive com doença infecciosa o tempo todo, né? Quando não é dengue, é zika, quando não é zika, é chikungunya, quando não é isso, é outra coisa.
Então, faz parte da vida da gente lidar com isso. Eu sou do tempo onde a AIDS foi descoberta, lá nos anos 80, estava terminando a faculdade. Então, doença infecciosa, eu não sou infectologista, mas faz parte da nossa vida. O que a gente vê? A gente vê que isso pode acontecer um grande surto. A preocupação de todo mundo qual é? Vai chegar no Brasil? Provavelmente vai. Tá? Eu acho que não é uma questão de alarmar ninguém, mas isso vai pipocar em algum momento, porque, como eu falei, não tem jeito. São 7 dias de incubação, 8 dias de incubação em média. Então é possível até que alguém já esteja infectado no Brasil e a gente não saiba. Eu ia perguntar se de repente é possível especular que já esteja aqui, né? Sim. A gente, olha só, por que está acontecendo? Vamos pensar, o que está acontecendo nesses lugares onde tem esse monte de casos? O verão europeu. O primeiro verão europeu depois da pandemia, gente. Tá uma festa danada. Desculpa que a câmera piscou, mas é o bug do programa da Canon que faz isso. Eu faço logo queixa deles. Eles fazem isso. Esse programa. O que está acontecendo nessa região? Uma festa enorme, gente. Está todo mundo da Europa indo para lá para pegar sol. Os caras estão há 2 anos sem férias, sem ver o mar, sem pegar um solzinho no verão europeu. E saíram de lá e, pô, deu no que deu, né? Tá todo mundo agarrado um no outro lá em Ibiza, enfim, tá uma festa danada nessa região, na região costeira de Portugal. O turismo está tentando se recuperar depois da pandemia, é um foco de atração para os ingleses, né? Aí você vê a ligação dessas coisas, né? Por quê? Os ingleses vão para essas regiões, região costeira, turística de Espanha e Portugal, e voltam para a Inglaterra. Então você tem a maior quantidade de casos hoje 71 casos no Reino Unido, e você tem 59 na Espanha e 39 em Portugal. Ou que esses caras se juntaram em algum momento. Então é possível que alguém tenha participado de uma festa dessa e voltou para o Brasil, já está infectado e não saiba? É provável até. Porque tem muito brasileiro que vai para lá também nessa época, né? Para aproveitar as festas do verão europeu. Então, provavelmente, isso já pode estar acontecendo. Isso é uma análise rasteira minha aqui, epidemiológica, mas dá para ver. É o que está acontecendo nesse momento, nesse lugar. E com 8 dias de incubação, se alguém se infectou, ainda não manifestou a doença no Brasil, né? E está por aí andando. Daqui a pouco ele começa a ter febre, aí começa a ser infectante. Aí ele acha que é uma virose. Não, estamos na época das viroses respiratórias no Brasil. É gripe, não é? Tosse, espirra, até que você resolva, até que a bolinha apareça, você vai somar aos 8 dias de incubação mais 3 ou 4 de invasão. Então, nós estamos falando já de 10 dias. Então, o sujeito se infecta na Europa, viaja para casa, 10 dias depois ele vai aparecer com a primeira bolinha. Então, já viu que chance há de que a gente tenha pelo menos casos no Brasil. Aí você pode ter casos muito localizados, se dermos a sorte de que essa pessoa seja identificada muito precocemente. Uma coisa interessante, na literatura científica que eu revi também, os melhores trabalhos, já de cara, para quem que vai querer pesquisar mais material, os melhores materiais são da África, óbvio, né? Inclusive, o Departamento de Saúde da Nigéria tem um PowerPoint fantástico. Eu vou depois botar lá no meu Twitter a lista desses materiais para a galera. Tem um PowerPoint fantástico sobre isso. O CDC tem material sobre isso muito bom. A OMS tem um material muito interessante. Tem uma aula sobre monkeypox, inclusive em português, de 20 minutos, que eu recomendo todo mundo procurar, né? Tem um lugar do site da OMS que chama OpenWHO. Esse OpenWHO é como se fosse uma academia da OMS. Você se inscreve lá, é gratuito, você só preenche um questionáriozinho com nome, aquelas coisas, né? Habituais, confirma com e-mail e você pode fazer curso do que você quiser. Desde cursos bastante básicos, como esse do Monkeypox, introdução ao Monkeypox, tem várias línguas, inglês, francês, português, espanhol e muitas outras coisas. Aula de dengue, de tudo que você imaginar tem ali. Dos tópicos de saúde, a maioria deles está lá coberto, vale a pena olhar. Chama Open, para quem está atrás de, quando for pesquisar uma matéria, não sabe o que é, pode ir lá. openwho.int, né, que é a terminação da OMS. Você vai achar lá eu não sei se em português aparece
tem tradução em cima do nome da academia. Desculpa, eu não pesquisei, porque o computador aqui abriu em inglês direto ontem. Enfim, lá você vai encontrar esse tipo de recurso. E o que a gente vê é que, lendo o material da África, 50% das infecções acontecem dentro de casa. Porque uma pessoa começa a ficar doente, a outra vai cuidar e acaba se infectando, porque, enfim, não sabe com quem está lidando, né? Ontem, no grupo, voltando à história do ontem, num grupo de discussão de infectologistas que um amigo meu participa, tinha informação de que, por exemplo, em Londres, eles fecharam ou isolaram praticamente um hospital inteiro de infectologia para esses casos, porque muitos dos profissionais de saúde se contaminaram fazendo atendimento inicial de pacientes que eles não sabiam o que era. Então, isso pode acontecer no Brasil? Pode. É provável que aconteça em algum lugar do Brasil. Vai se espalhar pelo Brasil? Também não sabemos. A nossa sorte é que foi bem depois do Carnaval, né? Se fosse 2 meses atrás, a gente estava lascado. Mas foi agora, está tudo menos pior, né? Porque se fosse em abril, a gente estava a gente estava bem ruinzinho. Né? Se esse paciente, em vez de fosse um paciente inglês, se fosse alguém que tivesse vindo da África para o Carnaval no Brasil, a gente tinha começado o surto no Brasil. Você vê que essas coisas não tem, são assim, não tem muito que inventar, né? E então é isso, 50% das transmissões são domésticas, as pessoas vão ter que aprender, e a gente, como repórter de saúde, a gente tem duas coisas. Eu sempre digo, primeiro, informar corretamente, isso é fundamental. E, infelizmente, muitas vezes, as fontes nem sempre são boas. Então, procurem as fontes boas. OMS, CDC europeu, até, por incrível que pareça, né, a gente nunca ia olhar, mas por causa disso a gente vai olhar, o CDC da África, né, que tem bastante material também sobre monkeypox, a gente só descobriu agora. Então, a partir daí, você pode informar bem. E tem um problema, eu estava discutindo agora há pouco, conversando no WhatsApp com uma apresentadora da nossa rádio, uma questão social muito grave está sendo levantada, eu acho que é importante para quem é jornalista ficar atento. Um dos focos possíveis dessa infecção na Espanha foi uma sauna gay, que foi fechada em Madrid. E isso está trazendo um peso social que a gente não pode deixar acontecer, né? Como eu falei, eu sou dos anos 80, estava terminando minha formação médica quando a AIDS explodiu no Brasil. Eu estudava no Gafreguini, que é um hospital no Rio de Janeiro que é referência para a AIDS até hoje. A gente cuidou dos primeiros casos, né, de AIDS no Brasil. E eu vivi isso. Ou seja, a gente não pode deixar essa pecha social de que essa doença, e isso já está sendo comentado no mundo em algumas mídias, que isso tem a ver com uma doença sexualmente transmissível. Ela pode ser transmitida durante o sexo? Pode. Até provável, né? Porque se você for fazer sexo com alguém, você vai ter contato íntimo com essa pessoa. Se ela está infectada, mas não é porque seja uma doença sexualmente transmissível exclusivamente. Sim. Ela, tecnicamente, até pode ser transmitida durante o ato sexual, especificamente falando. Porque você pode ter lesões dessas bolinhas nos órgãos sexuais, seja no pênis, seja na vagina, você pode ter. Então, mas não é uma doença sexualmente transmissível formal, classificada como tal. E estão tentando empurrar essa pecha para cima do monkeypox. Isso é muito perigoso. A gente vive uma sociedade polarizada, né, com um movimento quase que talibã circulando, então a gente tem que tomar cuidado. Estava falando isso hoje. Eu acho que a gente tem que abrir o olho e começar a explicar. Porque senão depois, para explicar, depois que lançam as pedras, fica mais difícil, né? Não é uma doença sexualmente transmissível somente. É uma doença infecciosa que passa por contato próximo. Ponto. Aconteceu porque provavelmente num local desses, uma sauna gay, você tem contato próximo de muita gente. É o ambiente disso. Então, de um contato próximo de muitas pessoas. Então, isso vai ser um foco? Vai. Como pode ser um foco um baile de carnaval, como pode ser um foco uma festa rave, como pode ser um foco uma boate, qualquer coisa que seja muito próximo um do outro, onde gotículas de saliva possam ser trocadas entre as pessoas, né? Sim. Esse gancho é interessante, doutor, até porque eu cheguei a ver uma discussão do tipo também no Twitter sobre essa questão de ser ou não ser uma doença sexualmente transmissível. Mas antes da gente dar uma aprofundada nessa questão, só queria trazer uma questão que a Maria Carolina Santos mandou aqui para a gente, né?
Ela disse: bom dia, que medidas sanitárias o Brasil pode adotar para evitar um surto por aqui? Olha, para evitar o surto, nenhuma. Vamos falar claramente. O que a gente precisa é o que está sendo feito. Ou seja, os centros de vigilância sanitária, os CIEV, estão alertados. Já foi bastante, dessa vez foi bastante, foi bastante proativa a atuação do grupo do Ministério da Saúde, criou uma sala de situação, que é onde vão se reunir informações, alertou as vigilâncias sanitárias estaduais, que, por sua vez, já alertaram várias vigilâncias sanitárias municipais. O que a gente precisa é, primeiro, que a comunidade médica seja informada e capacitada para identificar um caso mais precoce possível. Que uma rede de laboratórios esteja apta a fazer esse diagnóstico. O diagnóstico ele é relativamente simples, porque ele é um diagnóstico basicamente clínico, né, na fase do racho cutâneo, das bolinhas, né? Porém, você precisa colher material dessas bolinhas com muito cuidado, porque nesse momento a pessoa pode ser contaminada, e mandar para um laboratório para fazer um teste PCR específico desse material. Ou líquidozinho dentro da bolinha, ou a própria casquinha da bolinha, quando está muito fininha, com líquido, você manda aquilo para o laboratório para fazer o diagnóstico. A gente não tem nenhum teste rápido, não tem nenhum teste de antígeno específico ou de anticorpo específico, que pode dar anticorpo cruzado, por exemplo, com quem tomou vacina da varíola, né? Então não vai adiantar se eu pesquisar, eu tomei a vacina da varíola nos anos 70, então possivelmente eu tenho anticorpos que vão parecer que são do monkeypox, então não vai adiantar nada. Então você tem que fazer o teste específico. Precisa fazer isso, Carolina, que as autoridades sanitárias da sua cidade, do seu estado, se organizem para identificar. Nós estamos no momento de identificação de casos prováveis, confirmação do caso provável, aí você passa por rastreamento do contato desses casos confirmados, e aí sim você pode tomar alguma medida sanitária, que no caso poderia ser, por exemplo, a vacinação de isolamento, de bloqueio de uma comunidade ou de uma região. Mas aí é uma decisão já à frente. Como eu disse, você reparou nas etapas que eu falei, né? A gente não é assim lá, a gente sabe fazer, mas a gente não tem essa agilidade toda no dia a dia, né? Ainda mais pelo que a gente viu, né? Estamos vendo, ainda bem que menos, mas durante a pandemia, rastreamento de casos, a gente sabe muito bem que correu ali os primeiros 10, talvez, aqui no Brasil, e depois... Esse é que é o problema. A gente sabe fazer tudo isso. O problema é que essas estruturas elas estão bastante dilapidadas, elas não receberam o financiamento adequado. A gente tem uma atitude do nosso Ministério da Saúde que é anticientífica, né? O ministro Queiroz está lá até hoje, né? Então a gente tem que tomar, sabe que vai ser difícil, mas o que tem que fazer é isso. Não tem nada. A Anvisa falou no anúncio que as pessoas tinham que estar de máscara para proteger. Bicho, tudo bem. Elas têm que estar de máscara, não é para proteger da varíola do macaco. Na minha opinião, tinha que estar de máscara no avião, nos lugares, para poder dar Covid ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, não se esqueçam da Covid porque temos varíola dos macacos. Isso é um perigo, né? Porque o ser humano é aquele negócio, né? A gente tem a teoria da dor mais intensa. Lembra daquela piada que você está com dor de cabeça e dá uma martelada no dedo do pé, porque você vai esquecer da dor de cabeça. Então, não vamos esquecer da Covid por causa da varíola do macaco ou da hepatite misteriosa. As duas não têm a proporção que tem ainda uma doença que está matando essa média horrorosa de 100 pessoas por dia, a gente sabe que isso é subnotificado, então não adianta. O foco deveria ser: vamos continuar nos protegendo da Covid. Isso vai ajudar a evitar que possivelmente se transmita a varíola dos macacos? Provavelmente. Tá. E só para comentar, ainda tem a questão da pele, né, que o senhor comentou. Queria trazer aqui duas perguntas que Maria Carolina Santos e o Gelson Negrão basicamente perguntaram a mesma coisa, né? O Brasil tem essas vacinas, provavelmente ela se refere à parte à questão da varíola, e o Gelson Negrão também. Já temos essa vacina específica? Olha, eu ontem tentei achar no site da Anvisa, tanto o registro da ECAN 2000 ou da Gênios, que tem até outros nomes de fantasia, né? O nome de marca no mundo, não achei. Perguntei para o Renato Kifuri, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações.
sabemos, você sabe se a gente tem esse registro, ele também nunca ouviu falar. Então é bem provável que a gente não tenha. Aí eu fiz uma pergunta, eu consultei o laboratório, né, para saber se o laboratório já tinha feito em algum momento esse registro, mas também ainda não tive resposta, gente. Provavelmente não tem. No site da Anvisa, pelo menos, não está lá. Você coloca gênios, coloca ECAN 2000, você coloca varíola do macaco, coloca monkeypox, a resposta é não, não Não aparece nenhum encontrado. registro no site, né? Então, é bem provável que não, Gelson e Carolina. Só fazer a distinção. Essas que o senhor comentou são as mais modernas, exatamente para a varíola dos macacos, mas tem a outra. Não, essas vacinas, elas são vacinas que servem para varíola Aham. e para varíola dos macacos, né? Porque, afinal de contas, é porque a gente não tem mais varíola. Então, a Tá. gente não tem programa de vacinação de varíola. Isso tem. Aí a pergunta que pode passar na cabeça de alguém: essa história de que a gente vacinou pela última vez contra a varíola lá nos anos 80 tem a ver com esse surto? Pode ter, porque, primeiro, tem algumas gerações que não receberam essa vacina. Né? Sim. Quem nasceu depois de 79, no Brasil, não foi vacinado para varíola. Esquece. Então, essas pessoas não têm defesa alguma. Quem foi vacinado contra a varíola? Essa turma que nem eu, que tem mais de 50 anos. Tem defesa contra o monkeypox? É até possível que tenha. Existem algumas especulações de que existe ainda uma defesa cruzada de quem foi vacinado para a varíola, que são os mais velhos, de até 80%. Mas ainda é uma coisa que ninguém testou formalmente isso, né, como pesquisa científica. É uma estimativa. Então, essa queda da defesa vacinal da varíola lá dos anos 80 pode ter entrado naquela conjunção que eu falei da ocupação do espaço ecológico que o smallpox, que esse sim é o vírus da varíola, deixou aberta para o monkeypox ocupar. Uhum. Quem tem filho, talvez tenha passado por uma situação que eu passei. Eu tenho um filho de 21 anos e uma filha de 30. Que acontece muito com criança, é o tal do molusco contagioso. Eu ouviu falar disso já? São Eu umas não. bolinhas brancas que dão na pele das crianças e dá assim que espalha, aquele negócio horroroso. Também é um vírus da mesma família, mas isso não causa doença nenhuma. É só para saber que é parente próximo desse bicho aí. Até Uhum. perguntei para a pediatra do meu filho ontem, que também mexe com vacina, é especialista em vacina pela Fiocruz, se eventualmente o fato de ter tido molusco contagioso traz algum grau de proteção. Não há registro na literatura Não se científica. sabe. Porque é uma doença besta de criança, mas eventualmente isso pode aparecer na conversa de algum jornalista com algum especialista. É um vírus da mesma família do smallpox, que é a varíola humana, monkeypox, que é a varíola do macaco, e o molusco contagioso, que é esse que dá muitas vezes em crianças. Já. Falando em crianças e filhos, o Gelson mandou aqui mais uma pergunta. Então, preciso vacinar a minha filha de 13 anos contra a varíola? Olha só, essa decisão vai ser uma decisão de Estado, tá? De política de saúde de Estado. A gente não tem, se você quiser, você não vai ter vacina da varíola para dar na sua filha. Começa por aí. Não tem, não tá no posto, né? Porque o Brasil não faz campanha mais. Porque a varíola foi erradicada no mundo inteiro. Oficialmente, só existem dois laboratórios depositórios de vírus da varíola. A gente sempre teve o medo, e isso virou uma lenda urbana, de que o vírus da varíola poderia ser transformado em arma biológica, então existiriam outros depósitos. Todo mundo já leu um filme, viu um filme, ou ouviu falar de um vírus da varíola escondido num laboratório, sei lá, no meio do deserto da Rússia, ou da China, ou dos Estados Unidos, e que esses países fariam uso disso como arma biológica. Mas, oficialmente, pela OMS, você só tem dois laboratórios onde tem esse vírus guardado para se acontecer a necessidade. Como eu disse, a vacina existe. Ela só não está disponível a nível de campanha ou a nível de mercado. Né? Nos Estados Unidos, ela está disponível para o monkeypox. Uhum. Né? Assim mesmo, o CDC tem indicações bastante restritas. Eu participei ontem de um webinar do CDC americano sobre monkeypox, onde ficou bem claro, né, enfim,
as indicações de se vacinar, de quem deve, quando pode, não é uma coisa para fazer campanha por enquanto, a não ser que se tome uma decisão de política de saúde pública de fazer vacinação de bloqueio. Uhum. Se tomar proporções maiores, né? Vamos Exatamente. torcer para que não. Tem um participante aqui, participante anônimo, não botou o nome, que pergunta: quem está viajando para a Espanha ou Portugal agora, nos próximos dias, que cuidados tomar? Como evitar a contaminação? Olha, como eu falei, essa doença se transmite por contato próximo de pessoas que já estão manifestando alguma coisa, algum sintoma. Ou essa pessoa já está com febre, ou está com os linfonodos aumentados, isso a gente não vai saber quando você encontrar com alguém na rua assim. Mas volto a dizer, ninguém precisa ficar preocupado de estar passando pela rua e pegar a doença, gente. Isso não vai acontecer. É lógico, se você for num local, numa boate em Ibiza, onde você está grudado um no outro, né? As pessoas estão ali, né? Ou você for arrumar uma namorada ou um namorado, enfim, numa festa dessas. Pode acontecer? Pode. É assim que vai. Se alguém for contaminado, vai ser com contato muito próximo e prolongado com alguém. Então, para quem está indo a passeio e não está com esses objetivos, você provavelmente não vai ter risco algum de pegar monkeypox à toa. Uhum. Certo. Mas aquilo que você já vem comentando, né? Sempre tomar esses cuidados e acho que também se observar, né? Claro, são muitos dias aí de E olha, incubação, mas está atento a si mesmo. eu volto a dizer o seguinte: quem estiver se cuidando para a Covid não vai pegar monkeypox. Uhum, Entendeu? E perfeito. você não vai estar num ambiente fechado sem máscara, né, gente? Ou não deveria estar. Mesmo lá em Portugal e na Espanha, onde não está obrigado, como no Brasil não está obrigado, não entre em local fechado sem máscara. No Brasil tem uma circulação alta da Covid, na Espanha e em Portugal também, no Reino Unido também. Então, gente, para que se expor? Se você se cuidar para a Covid, você não vai pegar monkeypox, ponto. É simples assim. Mantenha os seus cuidados É o para mais fácil possível, né? Hã? É a instrução mais fácil possível. Sabe como não pegar Covid? Então é por aí. Não vai pegar monkeypox, não, gente. Perfeito. Fazendo essa comparação ainda entre as duas, queria saber em nível, se já temos algo mais consolidado, né, na literatura científica, sobre a capacidade de mutação, a velocidade do monkeypox. Ele é muito rápido? Como é que é? Então, aí vem outra história. Aí tem que voltar para a aula de biologia lá do 2º grau. A gente aprendeu, né? O mundo inteiro aprendeu que o SARS-CoV-2, que é um coronavírus, é um vírus RNA. Ele tem uma perninha só do DNA, né? Uma hélice só. O vírus do monkeypox é um vírus de hélice dupla, é um vírus de DNA. Até por ser um vírus de DNA, ele é muito maior em termos de tamanho do genoma, ele é mais estável, porque ele passa a ter um índice de mutação menor, e também, por ser um vírus muito grande, que tem um genoma muito grande, ele tem a capacidade de se autorreparar. O que quer dizer isso? O vírus o coronavírus, o SARS-CoV-2, quando ele se copia, os erros aparecem, né? Quando ele se multiplica. E aí aparecem as mutações. Se quando o vírus do monkeypox se duplica, ele é muito grande, então ele tem na estrutura genética dele genes que fazem um policiamento desses erros e que têm a capacidade de reparar esses erros. Então a taxa de mutação é muito, 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 muito menor. Uhum. Tanto que a gente está vendo um vírus que está circulando de forma endêmica num país da África há pelo menos, conhecidamente, pelo menos 50 anos, e que você tem só 2 braços duas clades, como a gente chama tecnicamente, né, que geram variantes, você tem uma taxa de mutação menor. Aí vem a pergunta: pode estar acontecendo algo diferente? Pode. Ainda não sabemos. A gente tem o primeiro genoma do vírus que está circulando na Europa já feito por um time alemão. Na semana passada publicou o primeiro genoma completo, que também demora mais, é mais difícil, porque, imagina, o genoma é maior, a dificuldade, dizer assim, a necessidade de poder computacional para você fazer o sequenciamento genético de um vírus de DNA é muito maior, gasta-se muito mais tempo,
do que para fazer um sequenciamento de um vírus RNA, como o vírus do SARS-CoV-2. Mas já foi feito na Alemanha e ele é relativo, aí que a gente sabe, por isso que a gente sabe que esses casos da Europa são mais próximos aos casos do lado da Nigéria, na África, porque eles são semelhantes geneticamente, o vírus é semelhante geneticamente ao vírus que causa as doenças do lado nigeriano, vamos dizer assim, da África, né? E não do lado do Congo. Uhum. Perfeito. Mais uma para, digamos, acalmar, né, os nervos e principalmente na hora de reportar ao leitor. Olha, não vai acontecer o que tem até uma brincadeira rolando no Twitter, que é um cara que se brincando que é infectologista. Você não sabe o que vai acontecer o monkey coronapox. Não, isso não vai acontecer, gente. Eles se replicam em locais diferentes da célula, mesmo que por acaso algum paciente infectado por coronavírus venha se infectar pelo monkeypox. A possibilidade de que esses vírus se combinem é muito, quase insignificante, vamos dizer assim. Esquece. Porque são vírus diferentes, eles são tipos de vírus diferentes. Uhum. A gente está chegando aqui na nossa reta final do webinar. Eu queria trazer como último ponto, né, a última pergunta, digamos assim, aquela você tinha tratado da questão social, né, que já estavam ou pelo menos parecia haver um certo direcionamento ali na Espanha de que poderia ser doenças sexualmente transmissíveis. Eles estavam focando em grupos LGBTQ, né? E como tomar o cuidado para não fazer justamente esse erro que você comentou. Essa discussão começa na prática quando a Agência de Saúde inglesa, quando divulgou os primeiros casos, chamou a atenção para o fato de que quando ela divulgou a lista dos pacientes, você praticamente só tinha homens, né? Aí, logo depois, eles falaram, quem é o grupo de... Aí começa a história, é grupo de risco? Não é grupo de risco, é o grupo onde está acontecendo o problema, né? Não é por fato de um homem fazer sexo com outro homem que ele se torna um grupo de risco para essa doença. É porque ali ele pode ser contaminado. Ponto. Essa é que é a distinção que é importante. Está acontecendo nesses grupos ainda. Se você for olhar a lista de todos os pacientes, quando elas são divulgadas pelas agências de saúde, você tem realmente uma proporção enorme de homens ali, e você tem aí na descrição social do grupo inglês que existem muitos homens que fazem sexo com homens ou são gays, né? Existe essa distinção do ponto de vista epidemiológico. Isso vai mudar. Isso tende a mudar. Porque se essa doença se espalhar, isso vai começar a se espalhar dentro das casas e você vai ter mulheres, crianças, enfim, outras pessoas infectadas. É que, por enquanto, como a gente chama em epidemiologia de cluster, que são esses grupos onde acontece uma doença, é porque ali aconteceu a transmissão da doença. Não quer dizer que ela tem uma predileção por homens, que ela tem uma predileção por gays, ou tem uma predileção por homens que fazem sexo com homens. Não. Esse foi o grupo aonde foi identificado o problema. Exatamente como aconteceu com a AIDS em 80. Sim. A gente não pode cair nessa armadilha de novo, gente. A gente já caiu nesse buraco e isso é muito ruim. Você corre o risco de gerar estigma social, você corre o risco de que essas pessoas se escondam, como aconteceu nos anos 80, você diminui a capacidade de diagnóstico e aí você pode complicar tudo, né? É uma coisa que me preocupa muito nesse momento, essa distinção. E como é que a gente vai falar? Isso também me preocupa, porque eu fico até com medo. Pô, você fala muito disso e chama atenção. É verdade. Como é que você vai falar se você não explicar, né? Deixar solto para um talibã qualquer resolver assumir? Não deixe isso acontecer. Perfeito. Doutor, nesse contexto, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha relevante comentar? Eu acho que o importante é a gente não perder o foco do que está acontecendo. Uhum. A gente viu um pouco disso quando pipocaram os casos de hepatite, que eventualmente até sumiram da mídia. Aconteceu mais? Não. Estão acontecendo, provavelmente. A gente não estava noticiando. Porque apareceu, o ciclo da notícia é assim, né?
assim que eu aprendi, né? Eu não sou jornalista de formação, né? Fui aprendendo na marra, né? Eu estou há 20 anos nessa brincadeira, mas estou aprendendo todo dia porque não fiz faculdade que nem vocês. Mas temos que tomar muito cuidado, porque o que está matando no mundo ainda, no ponto de vista infeccioso, ainda é a Covid. A Certo. gente Não se esquecer da Covid. não esquecer da Covid. A gente tem uma circulação extremamente alta na Europa, nos Estados Unidos, principalmente das variantes da Omicron, a BA2, agora BA4 e BA5, que saíram da África do Sul para a Europa, provavelmente vão chegar aos Estados Unidos depois e talvez venham para o Brasil depois, que esse é o ciclo da doença que a gente já assistiu. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque no Brasil a gente não testa mais, a gente não notifica mais, a gente não conta os casos, a gente está contando aqueles que eventualmente se sabe. E quando a gente noticia mortes de Covid, vamos lembrar sempre, quando você noticia que alguém morreu de Covid, essa pessoa foi infectada um mês atrás. Então, nós estamos sempre olhando para o espelho retrovisor, bicho. A gente não está nunca... Em nenhum momento dessa pandemia a gente se antecipou a nada. A gente sempre olhou para trás o tempo todo, porque... Desculpa o bug de novo da câmera. O que acontece? Você tem essa coisa, você não notifica, você não conta. Desmantelou-se a estrutura do Ministério da Saúde, que já tinha grandes problemas, né? Então, desde o tal hacker lá de dezembro, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, se a gente não pode perder o foco de que, de repente, a coisa exploda de novo na nossa frente. Os Estados Unidos estão preocupados com isso. O outono e o inverno dos Estados Unidos e da Europa, existe um risco enorme de que exista uma explosão de novo de Covid. E isso pode acontecer no Brasil sem a gente saber. A gente, obviamente, tentar piorar, ainda tem ano eleitoral, né? Então, ninguém vai querer falar de Covid porque tem eleição pela frente. Então, complica. Então, não vamos perder o foco, gente. E lembrar o seguinte, se a pessoa fizer os mecanismos de prevenção para Covid, não vai pegar monkeypox. Né? Pode até pegar numa relação sexual, é verdade, pode. Mas não vai ser uma coisa de espalhar. E não espalha da mesma maneira. Acho que isso é fundamental o público entender. A transmissão é bem diferente. O risco e a taxa de transmissão são extremamente diferentes, bem menores no caso do monkeypox. Por quê? Porque não fica no ar. Ela passa de pessoa para pessoa. Então, isso é fundamental. Se tiver uma pessoa que você não conhece, que você não sabe que está doente, se tiver de máscara, está tudo safo. Você não vai pegar a doença. Ótimo. E, doutor, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, nas suas participações na CBN, Então, como é que pode como é que fazer? faz? Bom, estou na CBN todo dia, né? No Saúde em Foco, um boletim está lá. Esse é o nosso 21º ano de boletim diário, às 9 horas da manhã. Agora, de uns 5 anos para cá, 6 anos para cá, é um comentário ao vivo com o Milton Jung e com a Cássia Godoy, todos CBN os Nacional dias. ou CBN de São Paulo? Desculpa te CBN interromper. Brasil, CBN Rede. Tá. Algumas localidades que são afiliadas até não tem eventualmente o Saúde em Foco. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que Curitiba a rádio mudou de mãos, de donos, e aí nesse horário não passa o Saúde em Foco mais. Mas na grande maioria a gente atinge praticamente o Brasil todo, ainda bem. Além disso, no Twitter eu sou Saúde em Foco, né, porque foi uma filiação muito antiga. Eu na época, coloquei porque eu queria, enfim, falar do nosso boletim. Sim. E nas outras redes todas, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, eu sou DR, Luiz com S, Fernando Correia com I, meu nome inteiro. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é assim que eu fiz. Né? Luiz com S, Fernando, DR, Luiz, Fernando Correia, Luiz com S, Correia com I. Tô lá, a gente coloca vídeo, enfim, canal no YouTube eu pude organizar depois que eu saí da TV Globo. E vamos lá. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, acompanhar. Eu gosto muito do Twitter. Eu acho que, até para quem é jornalista, é uma excelente fonte de informação. A gente tem muita gente boa falando lá, muita gente boa colocando material, e principalmente material da área da saúde, tem muita coisa. E tem muita notícia também. No Instagram também a gente tenta fazer alguma coisa. Exatamente. Então, para encerrar, queria agradecer a sua participação, queria agradecer também a quem esteve conosco, quem entrou depois, e quem quiser acompanhar o webinar por inteiro, ele estará disponível até amanhã, ou melhor, até amanhã eu farei o upload, né, no YouTube,
e a gente compartilha com vocês nos canais do IJNet e JNet, ICFJ e CFJ. Doutor Luiz Fernando Correia, muito obrigado pela sua participação. Foi um ótimo e esclarecedor papo esse nosso aqui. Cara, eu que agradeço o convite, estou à disposição para outras situações a gente poder discutir. Eu acho que é importante a gente ilustrar muito, porque a minha experiência como médico dentro de uma redação, né, eu acho até que eu fui um dos primeiros, se não for o primeiro dentro de uma redação formal, principalmente da TV, é de que o jornalista ele é uma pessoa extremamente informada, mas ele na área da saúde a gente ainda peca por alguns detalhes importantes que precisam ser passados. Então, estou aqui à disposição, a gente vai continuar com essa disponibilidade para passar a informação adiante para quem tiver dúvida. Pode me perguntar, pode mandar mensagem, estamos por aí. E, aliás, o e-mail também é a mesma coisa, viu, gente? É drluisfernandocorreia@gmail.com. Também pode mandar mensagem. Maravilha. Muito obrigado, um bom dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.